estão todos? Que bom ver vocês aí. Os irmãos estão chegando. Nós vamos começar o nosso culto orando a Deus, pedindo a Deus orientação, pedindo a Deus, hoje, aqui na oração que fazemos sempre antes do momento de louvor, né, com o grupo de louvor, a Sueli orando pediu a Deus sabedoria para que nós consigamos entender o nosso momento, né? Ela estava comentando tantas informações, quais são certas, quais são as erradas, quais os caminhos. A gente tem que realmente pedir a Deus, perguntar a Deus sobre a orientação dele, não é isso? Então nós vamos orar, vamos pedir a Deus as bênçãos dele, a orientação dele. Vou pedir a Milton que ore para nós. Senhor nosso Deus, exaltado seja o teu nome. Nós pedimos a direção desse culto, possa conduzir, Deus, cada adoração, cada oração, Senhor, a pregação, tudo seja para a honra e para a glória do teu nome, Deus, para a nossa edificação. Fala o nosso coração, Deus, quebrando qualquer resistência que temos em relação à tua palavra, possamos ouvir, possamos ser moldados por Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu quero dar oportunidade aos irmãos de trazer algum pedido de oração ou gratidão. Você talvez queira compartilhar uma experiência de vida nesse tempo. Então, quem tem pedidos, gratidão, pode fazer agora. Alguém tem algum pedido? Diga, Ribeiro. Eu quero agradecer a Deus que vejo que uma raça desse amigo nosso que está em São Paulo, e ele agora já deu alta, depois da cirurgia de câncer, e está em casa, entendeu? Tá. O nome dele é? Dorival. Dorival. Então, agradecer a Deus a melhora e pedir a Deus a completa cura do Dorival, né? Alguém mais? Pedido, gratidão? Diga, Rose, depois eu vou lá, Cristina. Agradecer a Deus que a Andressa começa a trabalhar segunda-feira, ela tanto pediu a Deus e Deus deu o que ela falou, né? Que bom. E eu quero pedir orações, porque meu sobrinho foi internado ontem, com 30 anos, e os rins deles estão parados. Uau. Então o caso é sério. Tá. Minha irmã a pessoa conhece a Deise, Sim. Ela já perdeu uma filha e ela está com um desespero muito grande. Qual é o nome dele? Rafael. Rafael, vamos orar pelo Dorival e pelo Rafael. Quem mais? Diga, Cristina. Quero agradecer a Deus, a minha recuperação do tornozelo está Perfeito. Tá bom. Para quem não sabe, Cristina caiu e ficou de pé para cima, o quê? 40 dias? 6 semanas. 6 semanas, uau. Sem tocar no chão. Então, agradecendo a Deus que ficou bem. Diga, Rogéria. Eu quero agradecer a Deus. Primeiro que eu estou muito emocionada, é o primeiro dia que eu venho ao culto. Que bom. Desde da pandemia. Aham. E agradecer, tem muitos motivos, né, de gratidão, de pedidos, mas eu quero focar em um. Eu tinha muito medo de pegar esse coronavírus e eu peguei e nem sequer fiquei sabendo. Quando eu fiquei sabendo, já tinha passado e eu não senti... Não foi o vírus que pegou em você, foi você que pegou no vírus, né? Peguei. E eu fico muito feliz por isso, muito. Tá bom, que bom, graças a Deus por isso. Quem mais tem algum pedido? Diga, Nina, que bom você estar aí, Nina. A alegria minha maior que estar aqui, porque eu não fiquei internada, demorei 10 dias lá no hospital. Uau. E eles disseram que eu não tive Covid, mas o sintoma foi todo de Covid. Sim. E caiu o cabelo, a minha glicose abaixou, e tudo. E uma tosse que nesse dia parecia que estava tuberculose. Uau. A minha voz sumiu, mas teve uma coisa de boa nessa enfermidade. Sim. Porque eu li a Bíblia não com tanto entusiasmo. Depois que eu fiquei doente, passei a ler a Bíblia com muita alegria. Que bom. Descobrindo muitas coisas na palavra. Que coisa E o meu boa. marido também ficou quebrantado, porque na linguagem dele, quando ele pediu no hospital inerte, ele pedia a Deus. E era muito forte, porque eu tenho labirintite, e eu caía, derrubava o soro, eu caía no chão, e ele me pegava, me botava na cama. E ele chegou a pensar que eu não voltasse mais, mas a glória de Deus aqui. Amém. Eu testemunho que o nosso Deus, ele nos sustenta. Amém. E nós vamos continuar orando pelo Jorge, porque ele não se converteu ainda. Ainda. Mas ele ficou quebrantado.
Amém. Denise. Eu quero agradecer ao nosso Gustavo novamente aqui nesse domingo, né? E eu tive o privilégio de fazer a coisa do meu filho. Muito bem, que bom você estar aí. Fala seu nome pra gente. Ana Júlia. Ana Júlia, muito bem-vinda, tá? Eu gosto muito do seu noivo. Gente boa, escolheu muito bem. Muito bem, diga. Eu quero agradecer pelo cuidado de Deus, né? Eu sou procuradora da minha irmã lá dos Estados Unidos. Sim. O banco dela mudou. Aham. E a agência nova, né? E a aeronáutica pediu os documentos. Eu fui no Banco do Brasil, eles me deram errado. E ela estava sem receber o pagamento. Bom. Cheguei no banco, fui atendida na hora. Na aeronáutica tem que agendar, mas eu fui sem agendamento, fui atendida na hora. E assim, vendo o cuidado de Deus em tudo que a gente faz. Nas pequenas coisas, né? E pedir para Deus nos ajudar, porque Ele é fiel. Amém. Quem mais? Diga. Agradecer a Deus que a gente tem que orar pelos nossos filhos, sobrinhos, pela juventude. O meu sobrinho, ele é fuzileiro aqui no Bananal. Sim. E essa semana ele ficou lá em casa comigo. Uhum. E ele debatendo com os colegas dele que tudo que acontece na Bíblia é verdadeiro. Uhum. E ele falando com uma empolgação que é emocionante ouvir. Que bom. E agradecer a Deus também a vida de um outro sobrinho meu, do Gabriel. Ele está no exército, ele teve um tempo que ele estava completamente perdido em relação à profissão, à Sim. vida, enfim. E ele está no exército agora. E tem um oficial do exército, não sei muito bem qual é a patente, que colou nele, pastor. Do nada, a gente não sabe o porquê. Quer dizer, sabemos o porquê. Né? A minha irmã ligou para mim pedindo que eu ajudasse em oração, que conversasse com ele, que ele estava muito perdido, sem saber o que ele ia fazer. E ele está apaixonado. Esse oficial colocou ele num lugar lá que ele gostava de fazer. Que bom. Está influenciando ele a continuar na vida militar. Então encontrou direção para a vida, Exatamente. né? Ele Que falou bom. que ele parece um anjo na vida dele. Qual é o nome do seu sobrinho? Gabriel. E Diego. Gabriel e Diego, ok? Diga, Lisita. Eu quero agradecer a presença do Gabriel e do Arthur aqui hoje. Muito bem. Eu já vi. Me diga uma coisa, e aquela recuperação da mão ficou completamente boa? É? Está jogando ping-pong e tudo? Então tá ótimo. Muito bem. Alguém mais? Diga. Mas isso não precisa fazer muita força, né, Vera? Diga, Rosa. Eu quero agradecer a Deus também pelo tratamento da vista, que o médico suspendeu por uns meses aquelas injeções, para ver que tinha que vai. Vamos estar orando pela sua saúde, tá? Muito bem. Olha, às vezes quando o pregador está aqui e ele está conversando com as pessoas, ele vê novas pessoas chegando, ele fica num dilema. O dilema é o seguinte: às vezes as pessoas não gostam de ser reconhecidas, se sentem constrangidas, mas também se sentiriam tristes às vezes se não houvesse uma atenção. Eu estou muito feliz que eu estou vendo muita gente nova aqui e eu gostaria de conhecer, pode ser? Vamos lá, então conta para nós. Quem está vindo pela primeira vez hoje, levanta a mão. Olha quantas pessoas. Ou pela segunda vez, tá, vai lá, temos vários. Então conta para a gente o nome, nós queremos dizer para vocês que são muito bem-vindos, diga lá. Aline Marcelo. Antes da pandemia, eu vi algumas vezes, ele veio menos que eu. Mas sem máscara, né? Sem máscara. Cheguei a assistir algumas escolas bíblicas fundamentais. Que bom, que bom. Tá bom, uma alegria ter vocês aí, que bom. Estão morando aqui na Redondeza? Sim, ali, em cima do São Paulo. Tá bom. Ok, muito bem-vindos, tá? Muito bem-vindos mesmo. Diga. Francisco. Adriana, muito bem-vindos, tá bom? Que bom estarem aqui, tá? E aqueles jovens lá atrás. São seus filhos? Eles vieram aqui semana passada. Deixa eu me lembrar, Júlia e Igor. Que coisa boa, muito bem-vindos, tá bom? Que coisa boa. Diga. Eu quero dar graças a Deus porque na semana passada estivemos lá em casa, na universidade, comemorando
o aniversário de Silvio e de Júnior. Sim. Do Júnior e da Daíl. E esse casal com a família estiveram lá conosco. Eu queria agradecer a Deus. E eles já fizeram a apresentação aí. Fiquei muito feliz em ver. Que bom, que coisa boa, coisa boa. Diga, Paulo. Vamos entrar, queridos, vamos entrar. Os que estão à porta podem entrar, ainda tem alguns lugares aqui na frente, não muitos, mas tem. Vamos entrar. Diga. Quem mais tinha pedido? Sim. Paulo, fala. Agradecer, Senhor, que a minha recuperação assim muito rápido. Sim. Que bom, que coisa boa. Está se sentindo mais recuperado, Paulo? Cada dia que passa, que bom, que bom, que coisa boa. Alegria. Sim, que bom. Ok. Vamos sempre estar lembrando de orar pelo Marcelo, filho de Paulo e Conceição, né? Orando pela completa recuperação dele. Nós vamos orar por todos esses motivos que nós aqui levantamos. É bom que a gente possa ter esse momento, que a gente abre o coração uns com os outros, porque não tem nenhum sentido se houver uma família, ou melhor, se houver uma igreja que não se sinta como família de Deus, né? Que tenham comunhão, que tenham divisão das suas cargas, que tenham alegria com as alegrias dos outros, né? Então, Tatiana, tão bom ver você aí também, Tatiana, é uma alegria também. Vamos orar então. Eu vou convidar você, Vera, para orar, agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas e também pedir a Deus pelos pedidos que foram feitos aqui, tá bom? Oremos. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado porque acordamos, Senhor. Estamos agora aqui nesse culto, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pelo seu povo, Pai. Nós cremos, Senhor, que Tu é aquele Deus que provém, aquele Deus maravilhoso, Senhor. Ó Pai, de joelhos nós pedimos tantas coisas e o Senhor nos atendeu prontamente. Obrigado pela sua bondade, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia, Pai. Continuando ainda, Senhor, eu quero interceder, Senhor, todos os pedidos que foram feitos aqui, e todos aqueles que ficaram no oculto de cada um de nós, Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia de cada pessoa aqui falada, Senhor. Aqueles que precisam de cura, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa estar soprando no ouvido dos médicos, Senhor, o melhor diagnóstico, o melhor medicamento, Senhor. Coloca também a sua porção de cura, Senhor, juntos aos médicos que estão tomando, Senhor. Ó Pai, cuida de cada família aqui representada, Senhor. Principalmente da família do nosso pastor, Senhor. Amém. Ó Pai, Senhor, cuida também daqueles que aqui não puderam estar, Pai. Abençoa todos os enfermos da nossa igreja. Abençoa, Senhor, todos os nossos vizinhos também, Senhor. Que eles possam sentir essa paz que nós sentimos agora. É o que eu te peço, em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Queridos, queria dar uma breve palavra para vocês também e queria ter mais um momento de oração. Nós precisamos estar orando com todo o nosso empenho, todo o nosso fervor pelo nosso país. Né? Pelo nosso país. Vocês sabem que eu nunca dei espaço no púlpito e não acho que deva haver espaço no púlpito para política, para nenhuma questão como essa. Aqui é o espaço da pregação da palavra de Deus. Né? Mas quero apenas lembrar o seguinte, tenho me sentido muito tocado por determinadas informações que vão chegando. Por exemplo, a mais alta corte do Brasil proibiu a existência de Bíblias nas bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, retirada das Bíblias. Né? Isso a Corte Suprema do Brasil mandou que fizesse. Essa semana tive contato com a esposa de um pastor, que ali deu o nome do pastor e o seu nome, que estava fazendo uma live promovendo Bíblias para crianças, Bíblias infantis. E a live dela foi derrubada no meio da sua preleção, e ela ligou para a plataforma, e a plataforma explicou: nós não aceitamos mais que se fale em Bíblias para crianças. Isso é uma indução
das crianças, uma forçação de barra das crianças para o cristianismo. Esta semana também ouvi um político proeminente, candidato à presidência da República na próxima eleição, avisando: eu terei uma conversa com pastores e padres, eles vão ver se eu for eleito. Então eu estou muito preocupado com as questões das quebras constitucionais que garantem a nossa liberdade de culto, a liberdade de fé, não só nossa, mas para todas as religiões, e nós precisamos, não podemos nos omitir, né? Não podemos fazer de conta que não estamos vendo, nós precisamos minimamente orar, nós precisamos exercer a nossa cidadania da terra e do céu, da terra e do céu. Então eu gostaria que agora nós orássemos pelo nosso Brasil, nós orássemos pelos dirigentes da pátria, porque a Bíblia nos ensina a orar pelos líderes, pelos governantes, ela ensina isso para a gente. Então, nós precisamos orar de todo o nosso coração. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e apresentar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar pelo nosso Brasil? Vamos orar? Tatiana, eu estou com vontade de pedir a você para orar pelo nosso Brasil. Pode ser? Você que serviu a pátria como militar há algum tempo, né? Teve um trabalho voltado para o serviço da pátria. Então nós vamos orar com você. Pode ser? Senhor, estamos aqui reunidos, Pai, na Tua presença, Senhor, para Te pedir, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Sabedoria no conduzir, Pai, sabedoria no agir. Primeiro no agir nas nossas casas, Pai, com a nossa família, Senhor, na igreja, com nossos amigos, com as pessoas que a gente também não conhece, mas que podem, através de nós, vir a conhecer a Ti como Senhor e Salvador da vida delas, Pai. Senhor, nós sabemos o quanto a liderança é importante, Pai, nesse processo, e eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor cuide de cada vida, de cada pessoa que está governando o nosso país, que está liderando o nosso país, Pai, porque a gente sabe que toda a governança passa primeiro por Ti, Pai. Que não tem nada que aconteça aqui que não seja da Tua vontade, Pai. Senhor, nos usa como instrumento Teu, Pai, para tocar o coração daqueles que estão nesse momento governando e liderando o nosso país. Senhor, eu te peço na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido o grupo de louvor para estar aqui. Vamos louvar a Deus? Bom dia, irmãos. Eu vou convidar vocês a ficarem de pé para a gente fazer o nosso momento de louvor. E a gente vai cantar duas músicas que são bem conhecidas pela igreja, né? E eu convido vocês para a gente poder fazer esse momento de louvor juntos aqui, enquanto a gente se arruma aqui. Vamos lá? Coração está no
tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Paizinho, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela bênção e pela honra de estarmos aqui reunidos, Senhor. Nesse dia, nesse domingo, Senhor. Obrigada, Pai, porque as coisas, Senhor, caminham, Deus, de acordo com a tua vontade, Pai. Durante muito tempo a gente não pôde estar reunido, Senhor, como igreja no templo físico, Senhor. Mas a gente sabe que a gente nunca deixou de ser igreja, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor habita em nós, Senhor, e fala através de nós, Senhor. E eu queria pedir, Pai, para que o Senhor possa receber o nosso louvor nesse momento, Senhor. Como oramos suave, Pai, do fundo do nosso coração, para Ti, Senhor. Eu queria te pedir, Senhor, para que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa usar o pastor Rogério, Senhor. Que o Senhor possa falar através dele, Senhor. Que todas as palavras que saiam da boca dele sejam vindas de Ti, Pai. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar e que esse dia, Senhor, que a gente possa sair diferente do modo como entramos, Senhor. Que o Senhor possa transformar, Senhor, a nossa mente, Pai. Que o Senhor possa renovar a nossa esperança, Pai. E que o Senhor possa fortificar, Senhor, a nossa fé. É o que nós pedimos e já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. A Bíblia nos ensina que nós devemos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas à casa do Senhor. E é interessante que lá em Malaquias, quando isso é dito, o texto diz assim: e vocês podem fazer prova de mim, podem fazer prova de mim. A palavra de Deus, o profeta com a boca de Deus diz: façam prova de mim se eu não vos abrir as comportas do céu. Ou seja, há uma promessa de Deus para o cuidado com os seus. E a Bíblia também nos ensina que nós devemos trazer os nossos dízimos e ofertas com alegria no nosso coração, aquilo que nos dá alegria, aquilo que é feito de forma espontânea, não obrigatória, mas de forma generosa e fiel. Nós vamos agora ter esse momento de trazer os nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor, como culto ao Senhor, fazendo isso de forma livre, de forma feliz, de forma fiel a Deus. Ah
Pode ser sentado. Mesmo mantendo as janelas abertas, nós vamos ligar alguns dos aparelhos de ar-condicionado, tá bom? Para refrescar o ambiente, mas vamos manter a ventilação para que o ambiente fique saudável, ok? Eu quero convidar vocês para que vocês abram as Bíblias de vocês lá no Velho Testamento. Muito obrigado ao grupo de louvor, que Deus abençoe a vida de vocês. Abram, por favor, em 2 Reis. 2 Reis. Perdão, 1 Reis. 1 Reis 3. 1 Reis. Antes de trazer a mensagem, vou pedir que um dos irmãos ore por mim, pedindo que Deus me unja com a presença do Espírito Santo em mim, né? Claudinha, ora por mim, por favor. Senhor Deus Pai, muito obrigado pelo que estamos aqui. Pedimos agora, Senhor, que eu coloque no coração do pastor Rogério a sua vontade, que o Senhor quer sair sobre ti, Senhor. E que essa pregação, Senhor, nos leve a ter sabedoria em nossas vidas. Amém. Amém. Interessante que hoje pela manhã, como eu falei com vocês, logo no início, quando nós oramos aqui antes da pregação com o pessoal do louvor, a palavra que foi trazida, a oração trazida, pedia por sabedoria. Depois, quando pedi Tatiana para orar, ela pediu por sabedoria, né? E o nosso sermão de hoje, embora eu não tenha falado com nenhuma dessas duas irmãs, ele trata desse assunto, sabedoria. Sabedoria é algo maravilhoso, né? Para quem a tem. A Bíblia fala sobre sabedoria em muitas situações. Mas há um personagem bíblico que está profundamente ligado à questão da sabedoria. Quem é esse personagem bíblico? Salomão está profundamente ligado a essa questão da sabedoria, né? E quando a gente recebe sabedoria de Deus, quando o Senhor nos abençoa com esse atributo, nós fazemos boas escolhas, né? E escolher é uma das questões mais importantes da vida humana, escolher bem. Quantas vezes nós somos levados na nossa vida a situações que tem 2, 3, 10 opções, e aí fica a questão, qual é a escolha que eu vou fazer? Já se viram nessa situação? Tem que tomar uma decisão. Quando tem uma decisão completamente errada e uma decisão completamente certa, isso não é difícil escolher. Mas quando decisões parecem todas elas certas, possíveis, plausíveis, e aí você tem que fazer uma escolha, aí a gente tem que ter a sabedoria de Deus. Hoje eu quero trazer uma mensagem, e a mensagem tem como título: Escolha alegrar a Deus. Escolha alegrar a Deus. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 3, versículos 3 a 15, ok? 1 Reis, capítulo 3, versículos 3 a 15. Esse texto fala daquele episódio em que Salomão pede sabedoria a Deus. Vamos trazer isso para a nossa realidade, a realidade de cada um de nós. Eu vou pedir, Clarinho, que você ligue essa sequência de luz agora durante a pregação aqui. Não estamos gravando assim especificamente, só agora a música, né? O texto diz assim: Salomão amava ao Senhor,
andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão. Gibeão era uma elevação, um monte. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi. Aí ele se referindo a si próprio: meu pai, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste vida longa, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento ou sabedoria para discernir-lhes o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glórias, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Muito bem, nós temos aqui o episódio em que Salomão revela a sua perplexidade diante daquela atribuição de ser rei. Ele tinha sido coroado rei, ele estava ali no processo até das cerimônias de coroação. Havia uma continuidade disso. E ali ele teve a oportunidade de Deus de pedir algo, aquilo que quisesse. Lembra daquelas figuras dos desenhos animados, do gênio que sai da lâmpada, né? E que diz: olha, você tem 3 desejos, né? Isso quando o gênio é bem generoso, né? 3 desejos, né? Não é só um paralelo. Mas ali Deus disse: olha, você pode me fazer o pedido que você quiser. Pede o que você quiser. Talvez alguém diga assim: ah, mas pastor, Salomão tinha uma condição para pedir sabedoria, ele tinha uma condição muito especial. Ele era rei, ele era de uma família maravilhosa, ele tinha tudo do bom e do melhor, ele tinha orientação, cultura. Para ele era fácil fazer um pedido bom desse. Quero ver na nossa situação, na situação das lutas desse mundo, chegar numa hora dessa e não pedir R$1 bilhão. Eu quero ver. Mas sabe, a família de Salomão não era fácil, não. Para Salomão não era fácil. O pai de Salomão, o grande rei Davi, o maior rei de Israel, lamentavelmente, tinha mandado matar o primeiro marido da mãe de Salomão. Lembra? Quando ele manda
matar Urias, põe Urias na frente de batalha e manda que todos recuem, fique só Urias lá, e ele logicamente é morto, mandou matar. O pai de Salomão era mandante de morte. O seu meio-irmão, Adonias, quando Salomão foi elevado à posição de rei, começou a conspirar contra Salomão, conspiração dentro de casa. A sua mãe também, Batseba, estava conspirando de uma certa forma junto desse irmão para minar o reinado de Salomão, a família toda complexa, filho de assassino. Ele estava sufocado também pela pressão de ser o rei sobre aquele povo, o povo da promessa. Ele não estava numa situação fácil. Nossas famílias muitas vezes têm problemas, nossa descendência, nossa ascendência tem problemas, nossas lutas diárias, mas todos as têm. E todos têm que enfrentar os momentos de fazer as suas escolhas. Todos têm. E eu quero ir lembrando aqui, ponto a ponto, de forma expositiva nesse texto, questões que nós podemos aprender com essa breve história de Salomão. O versículo 3 diz que Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Salomão vivia um dilema na vida espiritual dele, um dilema que muitas pessoas nesse nosso tempo vivem. Salomão tinha uma fé sincrética. O que é isso? Salomão acendia uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Olha que coisa pesada. Mas essa era a realidade, uma realidade de uma polilatria naquela sociedade. A Bíblia diz que Salomão amava Yahvé, mas ele sacrificava nos altos. Que eram os altos? Os altos eram os tablados altos onde o povo cananeu sacrificava aos seus deuses pagãos. Então, Salomão amava Deus, mas de vez em quando fazia uma fezinha lá. Ele estava um tanto desorientado, havia uma certa desorientação. Às vezes a gente vê a história do povo de Deus e aí a gente pensa assim, puxa, aquele povo era fiel. Por muitas vezes houve altares a deuses estranhos dentro do templo de Jerusalém, muitas vezes. Salomão vivia um dilema. Ele amava Deus, mas ele flertava com outros deuses. Nós não podemos acender uma vela para Deus e uma vela para outros deuses. E isso fica muito claro aqui. O versículo 4 vai nos dizer ainda que foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, era o monte maior, o maior alto de sacrifício ficava lá em Gibeão. E ali ele ofereceu 1000 holocaustos. 1000 holocaustos, já pensou nisso? Apesar de que quando na literatura hebraica se fala um número muito grande assim, ele ofereceu 1000 holocaustos. Isso pode ser uma força de expressão, como a gente fala aqui. Quantas pessoas tinha lá naquela festa? Aí a rapaziada fala, tinha 1 milhão de cabeças lá. Não era 1 milhão, lógico que não era, mas era muito. Então, dentro da literatura hebraica, às vezes um número alto assim pode significar uma grande quantidade. E havia uma grande quantidade de sacrifícios que Salomão fazia. Então, a gente percebe que Salomão sofria uma certa pressão da vaidade do cargo do rei. Ele sofria uma certa pressão. Quando ele foi adorar, ele não adorou em qualquer alto, não. Ele adorou no alto mais alto. E também sobre aquele monte de Gibeão, estava lá ainda o tabernáculo que havia sido construído no deserto. Lembra da história do tabernáculo no deserto? Ele estava montado lá naquele monte. E ali era o local principal de sacrifícios dos judeus, dos próprios judeus. Então ele procurou o lugar mais
mais alto, mais evidente, ficava aí cerca de 13 quilômetros do centro de Jerusalém, o local com mais evidência. Salomão estava sofrendo um pouquinho da vaidade, talvez, do cargo, da posição. E há algo interessante ainda, que quando fala que ali ele foi adorar e ofereceu 1000 holocaustos, eram tantos holocaustos que a gente tem a certeza praticamente que aqueles holocaustos ainda estavam sendo holocaustos feitos dentro do processo da cerimônia de coroação. Então estava muito encharcado das vaidades da posição. E nós precisamos não nos deixar sucumbir pelas vaidades. Mas aí o versículo 5 vai nos mostrando o seguinte: em Gibeão, naquele monte, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Na realidade, naquele momento, aquela aparição de Deus ali foi um gesto de amor e de salvação de Deus com relação a um rei jovem que estava deslumbrado, que estava com uma fé insegura, sincrética, como diz assim: eu vou socorrer esse rei, eu vou socorrer esse jovem, eu vou balançar esse jovem, vou dar a ele uma oportunidade de mudar as suas escolhas, de fazer uma boa escolha, de mudar o seu destino. E aí o texto diz que o Senhor apareceu a ele em sonho: pede-me o que queres que eu te dê. Naquele momento, Salomão tinha que tomar uma decisão. E isso deve nos remontar às nossas próprias vivências. Ali Deus pediu a Salomão o seguinte: Salomão, tome uma posição, tome uma decisão, Salomão. O que é que você quer? Nós não podemos ser crentes ou cristãos em cima do muro. Uma indecisão é algo terrível na vida, quando nós ficamos meio fiéis a Deus, amando a Deus, mas sacrificando nos altares de outros deuses, quando nós não nos decidimos, não nos posicionamos com relação a seguir a vontade de Deus na nossa vida. Deus chegou para Salomão e disse: filho, toma uma decisão na sua vida. Filho, tome uma decisão na sua vida. Nós precisamos ser crentes que tomam decisões, tomam posições, assumam a sua postura, a sua posição de filho de Deus, crente no Senhor Jesus Cristo. Uma vez eu vi uma história que eu já contei para vocês, mas acho muito interessante, que uma pessoa teria tido uma visão do céu. E ali, quando teve uma visão do céu, a visão que ela teve foi de um grande muro. De um lado estava o inferno e do outro lado estava o céu. E essa pessoa se viu em cima daquele muro, em pé lá em cima do muro, de um lado o inferno, do outro lado o céu. E quando ela olhou para o lado do céu, aqui no céu havia uma grande torcida, dizendo: pula para cá, para o lado do céu, vem, uma grande torcida. E do outro lado, do lado do inferno, estava lá o representante do inimigo, quietinho, só olhando. E do outro lado, os crentes salvos dizendo: vem, lá do outro lado. Aí naquele sonho, naquela visão, ele teria perguntado: o que isso significa? Por que do lado do inferno não está ninguém torcendo para o cara pular do lado de cá? E aí aquela figura maléfica teria virado para ele e dito: olha, eu não vou torcer não, porque quem está em cima do muro já é meu. O Senhor chegou para Salomão e disse: filho, toma uma decisão, faça boas escolhas. Ali o Senhor estava dizendo: Salomão, faça boas escolhas, tome uma decisão, não fique nessa posição meio para lá, meio para cá.
Mas aí o texto vai caminhando, e aqui no versículo 6, aqui de 1 Reis 3, agora acontece o seguinte: Salomão começa a falar com Deus no seu sonho, e diz assim: respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com o teu Deus Davi. Salomão começou a reconhecer os benefícios que Deus havia feito à sua família, ao seu pai, ao reino de Israel. Senhor, de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Interessante que Salomão começou fazendo algo que nós devemos fazer sempre no momento das decisões, no momento de entender a ação de Deus na nossa vida. Salomão começou a reconhecer os benefícios de Deus na sua vida. Também reconhecer os benefícios do passado. Querido, como é fácil a gente esquecer o que Deus já fez. Vocês já viram isso? Deus ama a gente, Deus cuida da gente, Deus nos abençoa durante o percurso da vida. Aí chega num momento em que a vida fica difícil e a gente está pronto para pensar assim: Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. Como é importante recordar os benefícios de Deus na nossa vida, na nossa existência. Salomão, naquele momento, trouxe à memória o que produzia esperança na vida dele, o que produzia esperança. E também, logo depois, no versículo 7, Salomão vai dizer algo que a gente pensa que um rei nunca diria: agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar esse teu servo aqui no lugar de Davi, meu pai. Eu não passo de uma criança, eu não sei o que fazer, eu não sei me conduzir. Salomão foi profundamente humilde naquele momento, humilde. Ele se quebrantou diante de Deus. Ele não era uma criança, logicamente, ele era um jovem, mas era assim que ele se sentia. Já aconteceu de você, já maduro, diante de uma situação dificílima na sua vida, você se sente um menino, difícil tomar aquela decisão, se sente uma menina, decisões difíceis. E ele não pensou assim: eu sou o rei. Não, ele pensou: eu sou alguém que precisa de ti, pai. Eu preciso de você, pai. Ser humilde diante de Deus. Humilde diante de Deus. Ele pensou assim: olha, eu só tenho esse trono, pai, eu sei, por sua causa, porque o Senhor me deu. Ele disse naquela frase: eu só poderei, pai, se o Senhor estiver comigo. Se o Senhor estiver comigo. Mas o texto vai caminhando agora no versículo 8, e o versículo 8 vai dizer assim para nós. Salomão dizendo: teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Aquele povo que estava ali sendo liderado agora por Salomão, era o povo que havia tido raiz lá nos tempos de Abraão, quando Deus fez uma promessa a Abraão: olha, eu vou abençoar você, e vou suscitar de você um povo tão numeroso como as estrelas do céu, como os grãos de areia do mar. Esse povo chegou àquele momento ali já na vida de Salomão. E agora Salomão reconhece o legado de Deus na sua vida. Ele reconhece o legado de Deus no versículo 8. No versículo 9 o texto vai dizer assim: dá, pois, ao teu servo. Agora Salomão vai fazer o pedido. Depois de apresentar tudo isso a Deus, ficar quebrantado, humilde, reconhecer o legado de Deus na sua vida, dele reconhecer que só está ali por causa da ação de Deus, então Salomão vai fazer a sua escolha.
E ele diz assim no versículo 9: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o seu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Eu vou convidar você a marcar a sua Bíblia aí, onde nós estamos lendo, e você dê um pulinho comigo, a 2 Crônicas 1:10, lá está assinalado esse mesmo pedido de Salomão, porque Crônicas vai falar todo esse processo, mas é interessante a gente enriquecer o nosso conhecimento desse momento em que Salomão pede sabedoria. Vamos lá, 2 Crônicas 1:10. Segunda Crônicas 1:10. Segunda Crônicas 1:10. Segunda Crônicas vem na sequência aí dos livros de Reis. Segunda Crônicas 1:10. O mesmo pedido de Salomão. É o mesmo momento, tá? Versículo 10: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar este grande povo? Este grande povo. Bom, não seria fácil para Salomão fazer esse pedido, pedir sabedoria e não outras coisas. Lembre-se que ele estava vivendo numa sociedade monárquica, que o rei era o topo da sociedade. Ele era alguém que estava acostumado a luxos, a valorizar as riquezas. Ele era descendente de Davi e havia convivido com as decisões, algumas decisões gravemente erradas do seu pai, escolhas erradas do seu pai. Ele tinha questões naquele sentido. Ele sabia muito bem que a grande meta das monarquias, não só daquele tempo, mas sempre, mas daquele tempo ainda muito mais, era que o monarca estivesse reinando por longo tempo, monarquias de longo prazo. Ele deveria, logicamente, pedir: eu quero viver muito, eu quero muita riqueza. E a verdade é que a própria vida, o cotidiano, nos induz a escolhas erradas, muitas vezes. Mas, no entanto, ele pediu para ter um coração compreensivo. Ele pediu para ser prudente no discernimento do bem e do mal. E aí, em 2 Crônicas 1:10, como nós lemos, ele pediu sabedoria e pediu conhecimento. É importante perceber que quando ele pede sabedoria e conhecimento, ele está fazendo uma união da força de Deus com a força do homem. Porque sabedoria é dom de Deus. Sabedoria não nasce com a gente. Sabedoria é um presente de Deus na nossa vida. E nem tantos têm assim. É um dom de Deus. E conhecimento é resultado da busca humana, não é verdade? A gente tem que procurar saber, estudar conhecimento. A gente vai agregando conhecimento com a luta da vida por recebê-lo. Então ele disse assim: pai, eu estou lutando para aprender, mas eu não sei usar bem. Não sei usar bem o que eu já aprendi, o que eu estou buscando aprender. Se não for o dom da sabedoria que vem, como é que eu vou reinar sobre esse povo? Como é que eu vou vencer? Que escolha! Que escolha! O texto então vai caminhando, e eu quero lembrar que Russell Shedd, quando faz um comentário sobre essa escolha de Salomão, ele diz assim: sabedoria é a arte de aplicar de maneira certa todo o conhecimento adquirido e relacionar esse conhecimento com Deus. O Salmo 111:10 nos fala algo muito interessante sobre sabedoria. Eu quero trazer à mente da gente duas alusões à questão da sabedoria.
Salmo 111, 10 nos ensina algo sobre escolher sabedoria, sobre sabedoria. 111, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam, o temor do Senhor. O seu louvor permanece para sempre. Logo depois, no livro de Provérbios 3:13, ele vai pontuar também a questão da sabedoria. Provérbios 3:13. Provérbios 3:13 vai nos ensinar: feliz o homem que acha a sabedoria. Sabedoria. E o homem que adquire conhecimento. Essa união, né? Sabedoria de Deus, dom de Deus, com o conhecimento buscado pelo homem. Que combinação perfeita, maravilhosa. E a associação desse conhecimento segundo a vontade de Deus. Caminhando para o fim, o versículo 10 agora vai nos dizer o seguinte: que estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Deus ficou alegre. Deus ficou feliz diante da escolha de Salomão. Salomão podia ter pensado assim: mas Deus, como é que eu vou escolher sabedoria? Porque eu não tenho força. Ele confessou um pouco lá atrás: eu me sinto uma criança. Mas ele fez uma escolha que alegrou o coração de Deus. O que é que Neemias nos ensina lá? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Salomão escolheu sabedoria, quando Salomão alegrou o coração do Senhor, ali, naquele momento, ele se tornou o rei forte que ele era. Porque a força do Senhor, alegre com uma boa escolha de Salomão, fortaleceu Salomão. Versículos 11 a 14, agora eu vou ler em sequência. Versículos 11 a 14, disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas pediste entendimento ou sabedoria para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os dias. E se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. O Senhor faz uma promessa integral para Salomão. Ele pediu bem, ele não ficou na indecisão, ele escolheu bem, corretamente, alegrou o coração de Deus, se fortaleceu, e Deus ainda deu de complemento para a vida dele tudo aquilo que ele não pediu, mas que ele certamente queria. Vocês lembram? A palavra de Deus nos ensina algo muito interessante: coloque as coisas do reino em primeiro lugar e as demais. O Senhor acrescentou tudo à vida dele, tudo, acrescentou tudo. Salomão escolheu bem, Salomão escolheu bem. Salomão estava vivendo uma vida de fé sincrética, uma vida meio acendendo uma vela aqui e ali, mas agora ele tomou rumo, E aí o versículo 15, no finalzinho desse texto, o último versículo, diz assim: olha, despertou Salomão. Eu vejo esse despertou aqui com duas ênfases. Despertou porque estava sonhando, saiu do sonho, mas despertou também para a vida, para a sua vida espiritual, para a direção da sua vida, para a condução de Deus na sua vida. E o texto termina dizendo que ele veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, não mais nos altos dos deuses cananeus, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas
e deu um banquete a todos os seus oficiais. A sua fé estava redirecionada. Pode ser que no futuro, na sua vivência, ele tenha tido momentos em que ele tenha escorregado, porque nós não somos perfeitos e ele também experimentou outras imperfeições nas suas vidas, era um homem, mas ali, naquele momento, ele escolheu a direção da sua fé. Ele escolheu o caminho de Deus e ele influenciou pessoas. Quero terminar essa palavra lembrando de forma resumida questões que nós aprendemos com essa história, a história da escolha de Salomão por sabedoria. Primeira coisa, não há famílias, não há histórias perfeitas, não há vidas perfeitas, nenhum de nós as tem, nem eu, nem vocês, nem Salomão, o grande rei, o homem mais sábio do mundo. Nossas vidas são imperfeitas, mas isso não pode impedir que nós façamos boas escolhas. Salomão escolheu bem. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que amar a Deus não nos vacina contra flertar com o inimigo. Às vezes nós amamos a Deus, sinceramente, mas a nossa fraqueza humana faz com que nós acabemos flertando com o inimigo, flertando com aquilo que é contra a vontade de Deus, como Salomão fazia ali. Ele amava Deus, mas ia lá e acendia uma vela lá num dos altos, lá para Astarote, para Baal, para Moloque, para um daqueles deuses doidos lá. A gente não tem esses deuses, mas tem as práticas da vida. Se a gente ama Deus, a gente tem que buscar ter uma vida dentro da vontade de Deus. Santidade, busca de santidade, busque a santidade. Lembre-se que Deus não divide a sua glória. Terceiro, traga à sua mente sempre as coisas que produzem esperança. Lembre-se das bênçãos que Deus já fez na sua vida no passado. Davi fez isso. Quando ele ficou naquela situação, ele disse: Senhor, eu não posso esquecer que o Senhor abençoou meu pai. Eu não posso esquecer que eu só estou aqui porque o Senhor me colocou aqui. O Senhor já me abençoou o meu pai. Traga à mente as bênçãos do passado. Seja humilde diante de Deus. Salomão, embora fosse o grande rei Salomão, ele disse: Senhor, eu me sinto uma criança diante do desafio. Se não for a sua mão sobre mim, não vai dar não. A Bíblia diz que perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado. Quebrante-se diante de Deus. Outro ensino que nós recebemos aqui: não fique em cima do muro. Se você está em cima do muro em alguma questão da sua vida que você sabe para que lado você tem que pular, pule para Deus. Não espere, porque Satanás considera os que estão em cima do muro como aqueles que já são dele. Pule para o lado dos céus. Faça escolhas certas. Faça escolhas certas, ainda que a vida pressione você para o outro lado. Ainda que a sua história pressione você para o outro lado. Ainda que as pessoas que rodeiam você pressionem você para escolhas erradas. Tenha coragem de fazer escolhas certas. Escolha segundo a vontade de Deus. Talvez você diga assim: mas pastor, eu quero fazer essa escolha, mas eu sou fraco, eu não tenho força. Lembre-se que quando a gente alegra o coração de Deus, é aí que nós somos fortes. É aí. Alegrar o coração de Deus produz a força de Deus em nós. Promessa bíblica, que Deus não mente. Escolha certa, dentro da vontade de Deus. Finalmente, cuide bem das coisas de Deus. Cuide bem das coisas do reino de Deus. Faça escolhas visando viver e cuidar das coisas que Deus colocou nas suas mãos, porque Ele promete que cuidará das suas aqui e cuidará das suas na eternidade. As suas boas escolhas vão abençoar você, e como Salomão, naquele momento que fez a boa escolha e que ele
se sentiu forte novamente e que ele começou a adorar a Deus com exclusividade, a primeira coisa que ele fez, ele chamou os seus oficiais, fez um banquete, e eu tenho certeza que ele fez um belo discurso naquele banquete em favor do Deus Jeová. Quando você faz escolhas certas, você não está fazendo uma escolha só para você, você está influenciando pessoas, influenciando sua família, influenciando seus amigos, influenciando o seu entorno, influenciando a sociedade para a salvação eterna no Senhor Jesus. Isso é a nossa missão, né? Essa é a missão. Ide, pregar o Evangelho a todos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça boas escolhas, escolha alegrar a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Alexandre, você pode terminar uma oração? Senhor Deus Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui na sua casa, casa de oração, para ouvirmos um pouco da sabedoria mais antiga do que nós, Pai. Abençoa cada um de nós que nós possamos fazer as escolhas certas, que nós possamos escolher sempre o Senhor, nós possamos escolher a vida, a sabedoria, as coisas do céu, que vem no alto, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus bom, que está olhando para cada um de nós com um olhar de misericórdia. O Senhor quer o melhor de cada um de nós, tenho certeza disso, Pai. Fica conosco, nos dá um crescimento com o Senhor, nos dá uma vida com o Senhor, nos dá esse inimigo para onde nós o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar mais uma vez o Senhor, te convido a ficar de pé. Para a gente cantar novamente bem-aventurado.
Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor teve essa ideia maravilhosa através do teu Filho, da igreja, Senhor, dos irmãos que têm comunhão, dos irmãos que se unem para fortalecer a fé um do outro, para exortar, para encorajar uns aos outros, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que esta igreja possa ser cada dia mais relevante nesse lugar, Pai. Que nós possamos levar a Tua palavra para o nosso entorno, Senhor. Que nós possamos ver essa Ilha do Governador mudar, Pai. O Brasil mudar, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso país. Abençoa os nossos governantes, Senhor. Eu te suplico que o Senhor dê intrepidez e sabedoria aos governantes desse país. Senhor, corrija, Senhor, eu te peço aquilo que for mal, que for contra a Tua vontade. Nós queremos sempre pular para o lado do muro certo, Pai. Fazer as escolhas certas. Escolher Jesus, Senhor. Senhor Deus, leva os Teus filhos em paz para as suas casas. Que eles possam ser abençoados. Que essa palavra possa reverberar nas suas mentes, nos seus corações. E influenciar nas escolhas do dia a dia, Senhor. E que nós possamos realmente ser chamados de povo escolhido, nação santa, Senhor. Tudo isso, Senhor, te peço, te agradeço, em nome de Jesus. E o teu povo unido diz amém. Dê ao teu amigo aí um desejo de que Deus abençoe as suas escolhas. Deus abençoe as suas escolhas. Amém.